Porra, Mago, o que é isso? Quando o cara é muito inteligente, esse cara, ele quer saber o porquê de tudo. Então ele fica falando todo dia para a mulher dele assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E ele não se contenta com certas respostas imbecis, tipo, foda-se quem criou o ovo ou a galinha, quem nasceu primeiro. Cara, pensa em fractal 5.3, toda perna de tendência e toda perna de correção. Não precise contar, conta tamanho e proporção. Perna de tendência, perna de correção. O que é relevante? O relevante é, eu tenho proporção nisso, eu estou operando certo. Se essa perna tem 100%, e essa vai ter entre 50 barra 61,8%. Se você conseguir ver proporção, né, você está operando tendência correto. Aí, ao longo do tempo, você vai olhar e falar assim, bora, então quer dizer, Igor, que você está falando que num deslocamento de preço, onde o mercado está se movimentando com coisas parecidas, similares, é legal. E assim que ele muda, eu vou ir criando novos cenários de tamanho e proporção. Então, é só isso que vale. Não precisa contar quantas ondas tem, qual é a região do Fibonacci, cara, qual é o tempo gráfico, são coisas que não precisa, gente. Então, porra, se você ficar contando onda, você não vai ganhar dinheiro, que é o que mais importa pra gente. Eu fiquei muito tempo querendo entender coisas que não têm valor. Então, tipo, para mim o que vale é só olhar assim, qual é o que o mercado está fazendo. Dá para ver nitidamente, ó, tamanho e proporção. O mercado veio para cá, para cá. Opa, isso tem tamanho e proporção. Aí depois ele fez tamanho e proporção aqui de novo. Por quê? Porque a retração pode ser entre 23% e 78%. O mais comum é 60%, mas nesse caso aqui é um 78%. Então aqui tem a proporção. Aí aqui, ó, de novo, ó, tamanho e proporção. Se eu quiser mostrar para você o fractal 5.3, eu mostro. Então, eu vou pegar aqui, ó, o mercado fez, ó, 1 para cima, 2 para baixo. 3, 4, 5. Espera aí, que eu até errei aqui. Não contei. Vamos lá. 1 para cima, 2 para baixo. 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ou você cancela esse último e muda aqui, ó. Fica. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Tá aqui, ó. Tem o fractal 5.3, mas se eu ficar procurando pelo em ovo, fodeu. Porque vai ser confuso, entendeu? Então eu só tenho que olhar tamanho e proporção. Aí fica claro para todo mundo o que é o quê. Olha o dólar. Dando venda no ponto da compra. Aí o cara vai vender o rompimento de fundo e agora? Está vendido no ponto da compra e o dólar só sorrindo para você. Olha quantos membros a gente teve agora. O pessoal gostou da aula, né? Então, assim, tenta não criar muito problema, porque a gente vai complicando a coisa, porque a gente tem a perspectiva que é muito difícil, ou que existe um método mirabolante, que a gente está devendo alguma coisa e por isso que eu não estou conseguindo ganhar. E aí a gente está procurando sempre mais informação, mais informação. Quanto mais informação, lembra de quando vocês vão reformar a casa de vocês? E aí vocês vão lá na Telha Norte, na Leroy Merlin, que é aqui em São Paulo, ou na casa de material de construção, e o cara fala assim, a tua mulher fala assim, porra, vamos lá escolher a porra da tinta da cor da parede da sala. O cara te pega aquela porra daquela paleta lá com 2.950 tons de cinza diferente. Você vai tomar no cu, daí que saiu o nome do filme lá, 50 tons de cinza. Porque não tem homem no mundo que vai conseguir escolher uma cor decente num universo de 2.000 cores, entendeu? Então, tenta não complicar, tenta simplificar a coisa. O Lula está falando. Se o Lula está falando, agora perdi, tirou a escada dos meninos, hein? Agora vem. Agora o Lafranha vem. Só que ele veio para o ponto da compra. Então, tentem entender que a minha evolução foi quando eu simplifiquei, por exemplo, a teoria do Elliott.
O que Elliott quis mostrar para a gente não foi que existe um operacional ali. Elliott é o cara mais foda que eu já vi em termos de análise técnica. Dow é o segundo mais fodinha. Mas vou colocar Dow em primeiro, por quê? Porque ele foi o pai lá, o cara que começou. E a gente tem que saber que as pessoas têm mérito nas coisas. E sem esses caras terem observado isso, muito provavelmente a gente nem teria essa técnica aí aplicando. Mas Dow entendeu que o mercado, sempre que fazia movimentos, ele se comportava como se fosse ondas. Ou seja, uma onda vai além da outra e retorna antes da quebra da anterior. Porra, ele identificou, pessoal, a característica de como o mercado se movimenta quando ele vai subir ou quando ele vai cair. Foi o que Charles Dow identificou. Aí, todos os pangarés que aprenderam a teoria quiseram falar assim para vocês. Não, você compra o rompimento de topo, põe stop no fundo anterior, porque isso é imbecil. Qualquer idiota vê essa merda e eu consigo vender isso para vocês. Funciona num prazo maior, onde eu dependo de deslocamento do próprio preço. Ou seja, eu estou fazendo um investimento, depois de 2 anos eu vou olhar o mercado sim, se movimentou dessa maneira. E aí as pessoas criaram forma de como se operar isso. Porém, esse operar, ele tem algumas características. Ele fala assim, qual é o tamanho do seu dinheiro? Qual é o quanto que você aguenta perder ou ganhar? Como é que estão as suas contas em casa? Qual que é o teu salário, amigão? Para você se ver perdendo, talvez, 30 anos de trabalho num mau investimento que você possa ter vindo a fazer. E não está pontuando o meu comportamento humano em relação a ganhar e perder. Ok? Então, Elliott foi lá e viu essa informação. Então, toda vez que você quiser saber direção, o Charles Dow falou, mano, olha para o mercado e veja só a característica. Então, se você chegar no mercado e você ver que ao longo do tempo ele está se deslocando dessa maneira aqui, você já sabe que a característica que você tem é isso é característica de baixo. Então, aqui eu devo pensar em vender. Como eu vou vender isso? Cara, isso não foi dito por Elliott, por Dow, por Fibonacci, por ninguém. Aí, os professores de análise técnica, os mentores, profissionais, analistas, a porra toda, inventaram moda e cada um criou um racional em cima de... que é, pensa só, quando a gente vai sair de casa, acordamos de manhã, pum, vai ter gente que primeiro vai escovar o dente, o outro vai primeiro ao banheiro, o outro vai tomar um gole de café e o outro vai acender um cigarrinho. São 4 pessoas que acordaram, mas cada um adotou uma característica. Criou um padrão. O meu padrão é acordar e sentar no vaso, dar uma lida no jornal. Eu acordo e vou escovar o dente. Eu acordo e vou tomar banho. Mas todos acordaram. Todos estão vendo a mesma coisa. Aqui vem um cara e cria um método e fala assim, porra, eu vou aplicar essa porra. Só que ninguém fala que o método não é o método para as pessoas. Esse é o meu método, a minha forma de agir. Vocês têm como pensar nisso e criar e têm a obrigação de desenvolver o de vocês, assim como qualquer coisa que nós venhamos a fazer na vida, né? Lembra da história? Eu vou andar de bicicleta. Tem um que começa com o pé direito empurrando, o outro consegue soltar 2 mãos do guidão, o outro freia com o freio dianteiro, o outro com o freio traseiro. Uns gostam de andar na montanha, outros gostam de andar na estrada e outros não gostam de andar de bicicleta. São seres humanos diferentes. Aqui é a mesma coisa que você tem que pensar. Eu preciso entender o que foi dito. Dow falou para você assim, eu entendi como é a característica de quando o mercado se movimenta subindo ou quando o mercado se movimenta caindo. Então, Dow mostrou para você nitidamente que existia uma característica. O que nós devemos pensar? Nós devemos pensar que, tendo a característica, aí eu vou pressupor que o mercado continua fazendo, que é o que ele está me mostrando. Então, esse é o papel de Charles Dow. Aquela história de volume, não serve de nada, aquilo é para inglês ver. Aí são percepções que cada indivíduo
vai ter que tomar. Então, Charles Dow só ensinou para a gente o que é a característica do mercado. E Elliott foi muito mais foda. Por quê? Ele pegou, pessoal, Elliott, e falou assim, estudando o Dow. Ele foi lá e falou assim, caralho, meu. Sim, agora eu entendi. Aí ele começou a pôr, tipo, uma lupa, né? Ele pegava os pontos aqui e colocava uma lupa para ver minuciosamente o que acontecia em cada ponto. E aí ele começou a descer os tempos gráficos. O que ele percebeu? Ele percebeu que o mercado era fractal. O que é fractal? É como se fosse as folhas de uma árvore. Se você pegar uma folha, ela tem a aparência de uma árvore, só que numa proporção bem pequenininha. Se você juntar meia dúzia de folhas, pegar um galinho maior com mais folhas, eles têm a perspectiva de uma árvore, só que numa escala um pouco maior que a anterior, mas ainda assim não é a árvore no todo. Então, fractal são formações que você vai aumentando o número delas e elas vão dando a impressão que são formações ainda maiores, tá certo? Se vocês tiverem dúvida, coloca aí no Google um negócio chamado razão áurea. E aí vocês vão entender o que é o fractal. E aí, Elliott observou isso aqui, pessoal, que o mercado se deslocava com características menores para desenvolver as pernas de tendência. E o mais importante, Elliott criou um negócio que era o fractal 5.3, só que ele identificou 20 e tantos padrões diferentes de fractal 5.3. E eu ficava olhando assim, qual padrão do 5.3 é? É o que tem o W, o Z, o X, o Y ou só o ABC? Cara, se você ficar preso a isso, você não cria regra. Então, precisava simplificar. E aí, observando, tinha uma parte lá que ele falava assim, olha, eu analisei, e toda vez que o mercado entra em tendência, o mercado tem lá as retrações de Fibonacci. Aí ele falou assim, porra, meu, tem um monte de retração, né? Ele foi lá e ele quantificou para a gente, tipo assim, olha, quando o mercado vai na retração de 23%, ele vai 5% do tempo apenas ali. Na retração de 38%, ele vai 15% do tempo. Na retração de 50%, ele vai 30% do tempo. Na retração de 61,8%, ele vai 45% do tempo. Na retração de 78,6%, ele vai apenas 5% do tempo. O que o mago fez? Opa! Então eu vou vender sempre aqui, que eu vou englobar cerca de 45 com 30, 70, 45 com 15 dá 60, mais 30, 90% do tempo, nas vezes que o mercado estiver em tendência, vai respeitar esse ponto. Porra, e por que eu estou procurando vender em outro lugar? Eu estou procurando um indicador. Nenhum indicador me deu mais do que 50%, nenhum setup. Todo setup que eu fiz era 55%, 60% do tempo. Porra, e ainda não era assim, só ganhar. Eu falei, porra, então eu vou vender nessa região ou comprar nessa região. E aí, Elliott foi mais foda ainda. Ele ainda colocou pra gente que dentro de uma perspectiva onde você tem a característica da tendência, ele conseguiu mensurar que o fractal menor, nas 20 e tantas formações do fractal 5.3, normalmente o fractal 5.3 perfeito é esse aqui, né? Ó. Lindo. Só que isso é uma das formações do 23 que ele achou lá. Cara, as outras formações é meio que assim. Ó. Aqui. Ou seja, as violinadas vão sair nessa faixa que eu chamei de faixa de Gaza.
Então, a faixa de Gaza é onde as 20 e tantas formações diferentes que Elliott identificou do fractal 5.3 vão dar as violinadas. Então, eu não tomo violinada porque eu fui estudar. Eu não tomo violinada porque eu fui criar solução para os meus problemas. Para eu não ficar chorando nos chats do coisa para falar, o mercado me violinou. Violinou porra nenhuma. Tomei stop, ganhei, eu perdi, mano. Tem que ser assim, pessoal. Senão não vai funcionar, beleza? Vamos lá que o dólar. Pegou meus parciais ali. Vocês acabaram de ter um curso aí, hein? Barbaridade. Um cursão, hein? O pessoal não dá valor para isso aí, não, Zanotto. Eles preferem a Ferrari. Eu vou pôr uma Ferrari aqui atrás do mato. Vou comprar um molde e vou pôr aqui atrás. Ferrari,